E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prof. Dani. Nessa aula a gente vai conversar sobre comunicação celular. Nosso corpo tem em torno de 75 trilhões de células no corpo inteiro. E, obviamente, né, para o corpo funcionar bem, para ter um andamento legal, né, na fisiologia, em toda a homeostase do nosso corpo, essas células elas precisam se comunicar, né? É como numa grande comunidade, se ninguém se comunica, tem aquele velho ditado, né? Quem não se comunica se trumbica, né? Alguns conhecem esse ditado aí. E com o corpo é mais ou menos isso, né? Então as células elas precisam se comunicar. Como que acontece essa comunicação celular é o que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então, como eu falei, são muitas células, né? Cerca de trilhões de células no nosso corpo. E aí, elas precisam, né, ter algumas estratégias de comunicação. Como que elas fazem essas estratégias de comunicação? Então, são diversos tipos, tá? Não é um tipo só. E aí, hoje a gente vai passar, então, certinho e vai falar um pouquinho sobre cada um dos tipos de comunicação celular, certo? Essa matéria, ela tá classificada lá numa parte da fisiologia, quem tá estudando essa parte, né? Então, vai ver comunicação celular, homeostase, normalmente vai estar junto nos livros de fisiologia ou nas disciplinas de fisiologia que vocês estiverem fazendo, correto? Então, buenas, como que elas se comunicam, né? Existem vários tipos, né? De um modo geral, as comunicações elas podem ser químicas ou elétricas, tá? Comunicações elétricas, como que elas acontecem? Através da mudança de potencial de membrana. Lembra, quem já estudou um pouquinho deve estar lembrando daquela parte lá dos potenciais de ação que acontecem nas células nervosas, principalmente, células cardíacas também. E é isso mesmo, tá? Não vamos falar detalhadamente sobre isso nessa aula, tá? Mas, de um modo geral, é isso. Um dos tipos de conexão e de conversa entre essas células é o tipo de comunicação elétrica, que é basicamente, para anotar aí, através de mudanças de potencial de membrana, tá? Para hoje é essa partezinha para a gente lembrar ali e anotar, tá? Essa aula é mais uma introdução sobre esse assunto. Segundo tipo de comunicação celular que pode acontecer no nosso corpo, as comunicações químicas, tá? Em questão de número, né, e de quantidades, as comunicações químicas ocorrem muito mais, tá? As comunicações elétricas, elas acontecem em células um pouco mais específicas, né? Como até eu comentei ali, células nervosas, células cardíacas, e isso a gente pode fazer uma aula inteirinha sobre potencial de ação e quais as células onde ela acontece, tá? A gente faz mais pra frente. Beleza? Então, tipos de comunicação celular, elétrica e química, tá? Química, como eu falei, acontece muito mais, né? Então, em questão de abundância, ela é muito maior, tá? Então, a ligação química ela é através de liberação de substâncias, de moléculas, de algum fator químico que vai ser liberado para se comunicar com uma outra célula, tá? Então, para esse primeiro momento, entre ligação química e elétrica, é isso que vocês precisam ter aí anotadinho, tá? Tá, e aí agora? Como é que acontece, né? A gente já sabe que tem esses dois tipos, onde que acontece cada uma delas e como que elas se comunicam na verdade, tá? Um dos tipos que a gente vai ter de comunicação celular são as comunicações por junções conectivas, tá? Então são, na verdade, portinhas de entrada que elas fazem entre duas células, tá? Então a gente tem duas células, as células têm as suas membranas, né? Por mais que elas estejam coladinhas umas nas outras,
né, em algum tecido, elas têm as suas membranas que fecham essa célula, né? A gente sabe que a membrana plasmática ela é semipermeável, então ela vai estar ali selecionando quem pode entrar e quem não pode entrar. Tá? E aí tem algumas células de alguns tecidos que vão fazer essas junções comunicantes, tá? E o nome é bem claro, é literalmente isso. Ele vai fazer uma junção comunicante que ela é como se fosse um portal de uma célula para outra, tá? Então ele vai abrir ali uma portinha e vai ter uma conexão com a outra célula, né? Como se tivessem duas peças numa casa, a gente quer comunicar elas, a gente abre uma porta ali e aí a partir de então, deste momento, algumas coisas passam. Não é uma porta que fica aberta, livre, e aí agora tudo vai passar de uma célula para outra. Não, né? Tem uma certa permeabilidade também. Não é assim, né? Um fluxo livre de um lado para o outro. As células é que vão decidir, né? Ali algumas barreirinhas que ela vai colocar nessas conexões e passa o que ela quiser. De um modo geral, passam íons, passam algumas moléculas de energia, como ATP, por exemplo, também passam por essas junções comunicantes, tá? Então, esse é um dos tipos, tá, de comunicação celular, junções comunicantes, tá? Então, também nessas junções comunicantes, né, elas criam esses portais, né, essas portinhas ali entre uma e outra. Quando elas estão, de fato, conectadas por essas junções, elas funcionam como uma célula só, né, naquele processo ali, com essa permeabilidade, né, de regulação do que vai entrar e sair de uma para outra, mas elas acabam tendo um funcionamento mais amplo, tá? Essas passagenzinhas, elas são feitas por proteínas, tá? Que são chamadas de conexons. Tá? Então, para essas junções comunicantes acontecerem, existem proteínas que fazem esses portais, né, ali entre as células. Essas proteínas são chamadas de conexinas, tá? E os portais propriamente ditos, né, as portinhas que eles abrem são conexons, ok? Então quem tá anotando, anota essas coisinhas aí que vão ajudar vocês depois, tá? Então, essas junções comunicantes são feitas através dessas proteínas que ligam, né, as duas células. E elas têm aí um funcionamento um pouco mais amplo nesse momento que elas estão com que elas estão conectadas de fato, tá? E aí nós temos um outro jeito de comunicação celular, que é um contato direto, né? Então são células que precisam de uma comunicação direta entre as membranas celulares, tá? Essas células aí que precisam dessa comunicação direta, diferente das junções comunicantes que tinham realmente uma portinha ali aberta, né, que faziam com proteínas todo esse canalzinho de passagem, aqui não, aqui nós temos moléculas de adesão celular. Então, são realmente moléculas que estão na membrana dessas duas células que acabam fazendo com que elas tenham essa comunicação mais íntima, né? Uma comunicação mais direta entre as duas células, tá? Então, são comunicações dependentes de contato, as desse tipo, tá? Essas moléculas que fazem essa adesão, a gente chama de moléculas CAM, tá? Para quem for anotar, né, é um CAM maiúsculo, né? Então, são as moléculas CAM que fazem, são moléculas de adesão, na verdade, tá? Que fazem, então, essa comunicação entre células dependentes de contato, certo? Outros tipos de células também de comunicação celular são as junções que são autócrinas ou parácrinas, tá? O que são esses nomezinhos, né? Então, são células que fazem comunicações, as autócrinas, no caso, para a própria célula, tá? Então, elas vão fazer liberações de algumas substâncias que a própria célula vai usar, tá? É como eu sempre associo, né, nas outras aulas de células que eu dou, eu sempre falo que a célula é como se fosse uma empresa,
Então, ela tem ali as organelas, cada organela é responsável por um setor da empresa, né? E, nesse caso, então, é como se um setor fosse liberar uma substância para um outro setor usar, tá? Então, essa é a lógica da comunicação autócrina. Tá? Então, a célula vai produzir uma substância, né? Que ela mesma vai usar, tá? E tem a comunicação parácrina, que é uma comunicação para uma célula próxima, né? Então, são comunicações de curta distância, tá? Essas duas. Então, a parácrina, ela vai produzir para uma célula do lado ou para uma célula bem próxima. Então, em geral, essas células que têm esse tipo de produção, ela vai produzir alguma coisa para aquelas células que estão no entorno dela. Né? Então, a gente tem um meio extracelular, que é o espacinho que fica entre uma célula e outra, né? A gente tem várias células grudadinhas, mas entre elas fica um mínimo espacinho ali, né? Que é o espaço extracelular. Então, essas células parácrinas, elas liberam essas substâncias nesse meio extracelular, tá? Que vão ser usadas pelas células próximas dali, né? Então, essas comunicações, elas são muito mais próximas, né? Muito mais íntimas até agora, né? Então, a gente viu junção comunicante, que cria uma portinha entre uma e outra. As dependentes de contato, que elas têm moléculas de adesão que vão ajudar nessa comunicação de duas células. E nós temos essas que liberam, então, algumas substâncias para células, para ela mesma, autócrina, ou para células bem próximas a elas, tá? E aí a gente vai para um outro passo da comunicação, que são as comunicações de longa distância, tá? Aí precisa, já muda o DDD, tá? Então a gente já vai mudar agora um pouco, a conversa vai ser um pouco mais longa. E aí, claro que as células têm as suas estratégias para fazer essas comunicações também, tá? Quais são essas estratégias, tá? Algumas comunicações de longa duração, elas são feitas de maneira por sinais elétricos, né? Como eu comentei lá, é muito comum com neurônios. Então, os neurônios, eles são muito longos, né? Então, é muito comum ter ligações de longa distância. Alguns sinais que são dados do cérebro, por exemplo, e vão ter que percorrer o braço inteiro, por exemplo, com neurônios motores. Então, são comunicações que, de fato, vão percorrer uma distância muito maior. Mas não só, né? Não são só elétricas. Temos também junções, comunicações de longa duração, onde a gente vai ter ligações químicas também, tá? Sinalizações químicas, para mandar mensagens para outras células, tá? Então, essas são as ligações de longa duração, de longa distância, tá? Então, a gente vai ter como longa distância, né? A produção desses neurotransmissores, neuromoduladores, hormônios também. E aí, a gente entra numa área que a gente vai precisar se aprofundar um pouco mais para falar até de cada um desses, o que é um neurotransmissor, o que é um neurohormônio. Entra bastante, tá, nessa parte de endocrinologia e a neuro também, né? Então, são dois sistemas que se unem bastante, eles têm bastante conexão, tanto o sistema endócrino quanto o sistema nervoso, tá? Quando a gente fala, né, de ligações, de comunicações de longa distância, a gente está falando, então, de células que vão produzir alguns componentes químicos que vão, de fato, ser enviados para um outro local, né, para um outro tecido, para um outro órgão, tá? Então, eles vão ser liberados na corrente sanguínea, principalmente, tá? Para poder serem enviados lá. Nesse caso, né, esses componentes químicos que vão ser enviados, como é que eles sabem aonde que eles têm que chegar
e como que eles não se perdem no caminho, né, se comunicando com outras células. Como que isso acontece? Claro que o corpo tem as suas artimanhas. Então, as células que vão, de fato, receber esses hormônios, por exemplo, elas são células que têm receptores, né, que a gente chama, que são como se fosse, essas moléculas, elas funcionam no sentido chave-fechadura, tá? Então, a gente vai ter sempre uma célula que estiver apta a receber essa resposta hormonal, ou uma resposta de um neurotransmissor, ou neuromodulador, enfim, ela vai ter sempre esse receptor, tá? Que vai estar ali prontinho para receber esta molécula, tá? Então, esse hormônio, por exemplo, né, vamos usar os hormônios por enquanto. Ele está percorrendo todo o sistema sanguíneo e ele vai passar por várias células no meio do caminho, né? E ele não vai se ligar em nenhuma delas, e nenhuma dessas células vai ter nenhuma interação com esse hormônio porque elas não têm o receptor. Então, somente quando chegar no tecido, nas células corretas, é que ele vai entregar. Né? É que nem uma entrega, né? Um setor um serviço de entrega quando a gente compra alguma coisa na internet. E ela só vai entregar para aquela pessoa responsável, né? A pessoa que fez o pedido. Se for para outra pessoa, ela não vai entregar, ela vai passar por várias pessoas no meio do caminho, mas ela não vai sair entregando para qualquer um, né? Esse entregador não vai entregar para qualquer pessoa. Então essa entrega ela vai diretamente naquele endereço, vai ser entregue para uma pessoa específica, tá? Então é mais ou menos essa lógica das comunicações de longa distância, tá? E aí a gente tem também um extrinha, né, que a gente vai falar um pouquinho também sobre as citocinas. Elas também entram, né, nesse grupo de moléculas que são liberadas, né, para comunicações de longa distância, tá? As citocinas são fatores inflamatórios, principalmente, que vão levar a grandes informações sobre o estado inflamatório e imunitário geral, assim, do corpo, tá? Então, também a gente fala mais sobre eles numa próxima aula, tá? Então, resumindo um pouquinho, tá? A gente tem, então, essas comunicações celulares e elas podem ser feitas através de sinais elétricos ou sinais químicos e ela vai, então, funcionar através de 4 maneiras diferentes, que são junções comunicantes, contato direto, tá? Através de moléculas de adesão. Vai ser feito também através de sinais autócrinos ou parácrinos, tá? Que são autócrino para a própria célula, parácrino para células próximas. Ou também vão ser feitas através de longas distâncias, tá? E aí elas podem ser também químicas ou elétricas. E elas vão, então, vão ser liberadas algumas componentes químicos que vão percorrer a corrente sanguínea, vão percorrer longos neurônios para chegar até o seu local correto, né? Onde ela tem que, de fato, dar essa informação. Certo, gente? Espero que tenham gostado da aula, tá? Então, essa aula foi sobre comunicação celular e até a próxima aula!